Segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é Filipe Laféria. Filipe, o que é que acha que a crise está a fazer aos portugueses? Está a fazer muito mal, não só aos portugueses como aos europeus. A Europa está há várias crises, não é só a crise, há muitas crises na crise, não é? E a Europa está numa crise profunda, numa crise financeira, numa crise de valores, numa crise filosófica. Portanto, é um momento muito terrível que nós estamos a passar. Eu tenho essa convicção. E os portugueses também estão a atravessar uma crise de valores? Mais de valores, eu acho dinheiro, não é? Porque Deus dá-se tanta importância ao dinheiro hoje em dia, não é? E de facto há quase um ajuste de contas com os países pobres, como é Portugal. É muito triste falar nisto. E assim, o que é que a crise lhe está a fazer? Diminui. Está claro que o teatro não é uma primeira necessidade, não é? Como o cinema não é, como a arte não é uma primeira necessidade. Se uma pessoa tem tantos problemas em casa, é preciso que os espetáculos tenham muita força, não é? Para atraírem o público. Qual é que foi o maior sacrifício que já fez pelo teatro? Eu não acho que sacrifício, eu não tenho essa ideia judaico-cristã dos sacrifícios, não é? Eu acho que a minha vida é o teatro, é o meu prazer, é a forma de eu estar da vida, é os sacrifícios são umas palavras que eu não gosto de nada. É uma palavra muito pesada. Muito pesada, como austeridade, é tudo muito pesado. Mas é verdade que já empenhou bens seus em prol do teatro. Muitos, e estou sempre numa corda bamba, não é? Nunca se enriquece com o teatro, não é? Está sempre a arriscar tudo, todos os dias, não é? Não se tem nada. No teatro se tem-se tudo, mas não se tem nada. No teatro e na arte. Não. Tem noção do real estado das suas finanças? É péssimo, como... O real estado das minhas finanças é péssimo. Tudo o que é uma pessoa que arrisca em Portugal e sobretudo arrisca sem ter essa rede do Estado, não é, sem subsídios, está claro que tem que ser péssimo. Mas alguma vez sentiu que tinha sido imprudente? Sim, muitas vezes senti que fui muito imprudente. E há uma coisa que os espectadores não sabem, os leitores também não desconhecem, é que se paga impostos imensos no teatro. Cada bilhete, o que nós descontamos para o Estado é uma brutalidade, não é? Portanto, a eletricidade é uma brutalidade. É muito caro fazer hoje em dia um espetáculo. E você não pode nunca aumentar os bilhetes, porque o público que vai ao teatro não tem possibilidades de pagar se você aumentar os bilhetes. Numa noite de casa cheia, sabe qual é a sua faturação? Normalmente está a par de todas essas contas? Estou, mas depende muito, porque numa crise como nós vivemos é preciso fazer descontos, é preciso, portanto, ir a própria produção quase ir ter com o espectador, não é? É uma época difícil, é difícil para todos, é difícil vender jornais, é difícil vender tudo, não é? E alguma vez se viu na obrigação de deixar de pagar a atores, a fornecedores? Sim, muitas vezes, tento sempre pagar e ser dentro da medida possível bom pagador. Olha, o Estado é que não é muito bom pagador, não é? Há uma dicotomia muito grande entre as nossas obrigações e os nossos deveres, não é? Se você não pagar à Segurança Social é logo arguído, não é? Mas ao contrário também pode ser. Eu fiz espetáculos para câmaras e para organismos do Estado em que tive que esperar quase um ano para me pagarem ou 2 anos para me pagarem. Portanto, sente que dá muito mais do que recebe? Muitíssimo mais, isso sem dúvida, mas isso é próprio da vida, nós dá tudo e recebe pouco, mas recebe esse milagre que é a vida. Alguma vez questionou um membro do governo em relação a subsídios? Porque é que acha que nunca recebeu?
Sim, já questionei muitas vezes, mas eles acham que eu tenho muito público e portanto, toda a concepção de cultura em Portugal é uma concepção muito elitista, não é? Você veja que os subsídios são dados já há 30 anos às mesmas pessoas, não é? Portanto, tudo em Portugal também está viciado. É preciso, de facto, mudarmos este Portugal. Como é que se muda este Portugal? A vossa geração tem que mudar, a minha tentou, não é com o 25 de Abril mudar Portugal, mudámos algumas coisas para muitíssimo melhor, não é? Hoje em dia as pessoas não acreditam nos políticos, não acreditam até na democracia, mas a democracia é muito melhor viver em democracia do que viver em ditadura. Eu conhecia a ditadura, não é? E foi autocensura, as suas peças? Sim, sim, muitas vezes. Olha, eu lembro uma vez aquela peça que eu falei há bocado, a Voltaire Verruna, teve para aí 6 ensaios de censura, não é? Mas agora há outras formas de censura, também mais sofisticadas, mas há muitíssimas formas de censura que passam pela questão financeira, não é? Também o não dar subsídios também é uma forma de censura, não é? É isso que sente, que o governo censura? Sim, eu acho que o governo está muito desorientado. Eu acho que não é este governo, eu não estou a falar deste governo agora ou do anterior, ou não sei o quê. Acho que houve sempre uma enorme desorientação e a cultura em Portugal. Foi sempre vista, portanto, como uma coisa menor. Você veja, e os orçamentos do Estado sempre foram, mesmo nas épocas das vacas gordas, foram sempre 0, muito pouco, não é? 1%. 1%, 0, portanto, é a boa aos pobres, não é? Coitadinhos, vamos lá dar estes pobrezinhos para estarem calados. Preferia ter ficado com Pedro Passos Coelho numa das suas peças ou prefere que ele esteja no governo? Eu acho que ele era mais feliz se fosse cantor, aliás, porque ele é um bom cantor e eu fui o culpado, de facto, ele agora ser primeiro-ministro, porque de facto ele concorreu para fazer a My Fair Lady e eu escolhi outro, não é? Porque ele é barítono e o outro era tenor. Mas o próprio Pedro Passos Coelho também teve dúvidas. Exatamente, ele também teve dúvidas. Ele contou-me que estava na rua, não é? E eu fazia uma audição para a My Fair Lady e havia um congresso do PSD no Coliseu. E ele, em vez de ir para o Coliseu, foi para a audição. Acha que os portugueses gostavam mais de ver Pedro Passos Coelho num palco do que no governo? Eu acho que o papel dele é muito difícil, como se for o seguro também é muito difícil. É como eu disse há bocado, eles têm que fazer opções entre o péssimo e o muito mau, não é? Porque a nossa situação é muito difícil, a situação portuguesa e a situação da Europa é muito difícil. E um jornal económico saberá explicar isso muito melhor do que eu, não é? A concorrência com a China, a falência do Estado Social. Portanto, estamos de facto numa grande encruzilhada. Estamos num momento de fogo na Europa, não é? Estamos num enorme precipício em que o sonho que o Vítor Hugo, não é? Teve da Europa unida, não é? Foi o primeiro que falou nisso, não é? E aí está um poeta, os poetas falam muito primeiro que os políticos e que os economistas falam sempre os poetas dessa união da Europa. De facto, está-se a desmoronar. Se o Filipe fosse Ministro da Cultura, o que é Nunca que mudava? seria. Nunca Não gosta seria. de política? Gosto imenso. E acho que dava um bom político. Os meus colegas dizem sempre, mas porquê é que não foste para a política? E O porquê que é não que foi? mudava? Porque não gosto. Não, chateava-me de morte, não é? De ouvir, não tinha lá paciência para estar ali na Assembleia da República a ouvir aqueles disparates todos Não deixa de ser um palco. Mas é um palco com uma peça com muito maus textos. Muito mal representada. Mas se lhe pedissem a opinião, o que é que mudava? Que conselhos é que dava ao Ministro da Cultura? Tudo. Eu acho que a cultura é como uma flor, você tem que regar para a flor florir, não é? E
tudo está errado, mas eu acho que ora, para já é muito difícil de ser Ministro da Cultura sem dinheiro, não é? Portanto, o que é que o pobre Ministro da Cultura, ou Secretário da Cultura, além de se passear para cá e para lá no Palácio da Ajuda, não é? O pode fazer? Pode fazer muito pouco, porque tem muito poucas possibilidades portanto, de satisfazer tantos pedidos. E depois há outra coisa, e eu isso posso falar com certa vontade, eu acho que em Portugal as pessoas arriscam muito pouco. Porque se você vir, há o UAU e eu e o Hélder Costa ali no Parque Mayer e o resto tudo vive do Estado. Tudo o resto vive dos subsídios. Há uma subsídio de dependência de facto brutal. Mas isso não é só no teatro, é em tudo, não é? E isso, infelizmente, tem que os alemães querem que mude, não é? Portanto, vai mudar. E o teatro é um barómetro do povo? Sim, já o Federico Garcia Lorca dizia isso, não é? O teatro é sempre um barómetro do povo. Mas eu acho que este êxito tão grande da Uma Noite em Casa da Amália, que está há 6 meses no Teatro Politeama, de facto com muito público, isso aí quase sempre um público muito entusiasta, se deve ao facto de nós falarmos na história de Portugal. Nós falámos, de facto, no Ari dos Santos, na Natália Correia, no David Mourão Ferreira, no Vinícius de Moraes, porque o teatro adquiriu uma enorme força quando você fala na sua própria história. Lembre-se que os gregos, porque é que o teatro foi inventado? O teatro foi inventado exatamente porque os gregos queriam passar a sua história de geração para geração, não é? E por isso nasceu o teatro, não é? Essa metáfora maravilhosa que conta os mitos e conta a história de um povo. E eu acho que o grande êxito de Uma Noite em Casa da Amália é exatamente nós vemos o nosso passado recente representado. É lindíssimo e ao mesmo tempo comovente. Mas acha que os portugueses às vezes dão mais valor àquilo que é estrangeiro do que àquilo que é nacional? Sim, mas isso é próprio de um país pequeno e provinciano e nós somos queirosianos, ou essa de Queiroz, ainda estamos cheios de conselheiros acácios e achamos que o comboio que vem de Paris é muito mais chique do que as coisas que nós fazemos. Mas eu estava-lhe ainda a falar sobre A Noite em Casa da Amália, que me comove imenso todas as noites. Homens de 40, de 60 anos, de 70 anos, que fizeram a Guerra do Ultramar e por causa de uma cena que eu escrevi em que há um soldado que se vai despedir naquela noite da Amália para lhe entregar umas rosas antes de partir para a guerra colonial, eles choram compulsivamente com aquela cena. Aquilo toca-os profundamente e é isso o fantástico que o teatro tem, que a televisão não tem, nem o cinema também não tem, é que você vive aquele momento, é um momento único e vivido por os atores, é naquele momento, não há técnica, não há mentira, portanto é aquele momento de verdade em que se consegue, com o ator consegue transmitir para o espectador todo esse momento de eternidade. E é mais fácil pôr os portugueses a chorar do que a rir? Os portugueses adoram chorar. Eu acho que é por isso que gostamos muito do fado. O riso apela à inteligência, não é? Quando é o bom humor, não é? Há um humor que se pratica que é mau humor, mas nós rimos pela inteligência, não é? Para acharmos absurda ou ridícula uma situação. O drama busca sempre muito mais a emoção do espectador. E da sua experiência, os portugueses gostam mais de teatro ou de telenovelas e reality shows? O povo português está numa época muito específica da sua vida em que não se pode dizer isso. Olha, eu acho esses reality shows horríveis. Eu às vezes vejo alguns que até me envergonho de ser português, estar a ver o que estou a ver. As telenovelas é para as pessoas que não viram pouco cinema, que vivem na província ou que não têm dinheiro para ir ao cinema, não é? Portanto, é o mesmo que você ver uma fotografia de um moinho ou ver um Van Gogh, um moinho pintado por um Van Gogh, não é? Não tem nada... Mas acha que damos pouco valor à nossa cultura, às nossas tradições, às nossas raízes? O português dá pouco valor a si próprio.
Mas isso, e há bocado já citei, é um bocadinho da nossa pequenez, da nossa inferioridade. É muito engraçado, muitas pessoas vão a Londres e vão ver o Fantasma da Ópera ou os Queens, etc., e nem sabem que aqueles atores, os atores principais são portugueses. E eles acham extraordinários porque estão a ouvir cantar em inglês e depois, não, esse Sofia Escobar, é o Ricardo Afonso, não sei o quê, e eles estão lá, portanto, são portugueses que fazem os principais papéis nos grandes musicais de Londres. Como é que se melhora o ego dos portugueses? Dão-lhes confiança e, sobretudo amando Portugal, não é? E amando e vendo que eu acho que a arte da política é uma arte nobre, não é? A política não é um negócio, as pessoas não são negócios, não é? E é uma arte muito nobre e tem que se ter um grande amor à sua pátria. Eu digo pátria não num sentido balofo, mas às nossas raízes, à nossa cultura, à nossa história, para se amar Portugal e melhorar. Mas sente-se reconhecido pelo país e pelos portugueses? Por o público, sim, por o público muito reconhecido, porque são muito simpáticos, quando me encontram na rua, etc. Por o país, eu fiz o melhor, eu faço o melhor que posso e as pessoas reconhecem isso. Senão tinha o teatro às moscas, não é? É por isso que diz que gosta mais dos portugueses do que de Portugal? Sim, eu gosto mais dos portugueses que Portugal. Portugal é um nome um pouco abstrato, não é? Os portugueses, nós é que temos a responsabilidade da nossa história, não é? Mas se temos essa responsabilidade, quando diz que gosta mais dos portugueses do que de Portugal, sente que não é suficientemente reconhecido pelo país? Eu lembro que me disse isso numa entrevista, mas era num contexto, que era a bandeira portuguesa, digamos, o que é um nome e o que são os seres humanos. Era nessa concepção é que eu dissesse isso, que gostava mais dos portugueses que Portugal, não é? É um homem que nunca deixa de sonhar e já disse aqui algumas vezes que sonhos é que ainda tem por concretizar. Há muitos. Eu devia viver pelo menos uns 200 ou 300 anos. Eu acho que se vive muito pouco, que é uma enorme injustiça viver tão pouco. Porque há tanto que fazer. E quando mais uma pessoa caminha perante a vida, mais sente que o que fez ainda é tão pouco, é tão insignificante e que ainda havia tanto que fazer. Se tivesse várias vidas, como é que as distribuía? Uma ensaiava só, não é? Uma era só para ensaiar e a outra era para viver. Mas sempre no teatro. Mas eu gostava, agora quando voltar novamente, se voltar para outra vida, então gostava de viver em Nova Iorque, na Broadway. Acredita que vai voltar para outra vida? Não, estou a brincar, não acredito nada. Não sou nada metafísico nisso. Mas acredita no destino? Sim, todo o português acredita. Não tínhamos o fado. O fado canta ao destino, não é? Mas eu acho que o destino também está muito nas nossas mãos. Qual é que é o seu? O meu é o teatro. E pensa regressar ainda à televisão? Já teve alguns sucessos? Sim, eu gosto muito de fazer televisão, mas a televisão hoje em dia, como você há bocado definiu aí muito bem, são os reality shows, são as telenovelas, é a informação, é os telejornais que parecem um bocadinho os filmes de terror, não é? Que nós ouvimos um bocadinho de um telejornal, ficámos completamente angustiados, não é? Com vontade de quase dar um tiro na cabeça, não é? E a televisão hoje é bastante interessante, não é? Mas tem projetos para regressar à televisão? Não, por acaso não tenho. Eu apresentei alguns projetos, mas depois não se concretizaram. O que é que ainda ambiciona fazer? Tudo, ambiciono fazer tudo. Eu gostava de ter agora a sua idade e começar, ou até ser mais novo que você e começar tudo de novo. Eu acho que tem que se começar sempre, todos os dias, tudo de novo. Filipe Laféria, foi um gosto entrevistá-lo neste Conversas com Vida. Até uma próxima oportunidade. Já sabe, é todas as sextas-feiras, aqui no ETV, que damos mais vida às suas conversas.